Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui novamente no 7º episódio do Kawaii Tech. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a Márcia Margarete Meyer, uma doutora em Química na área de Físico-Química, que é professora da UDESC em Joinville e está aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre o tecnologia e o olhar feminino sobre tecnologia. Mas, Márcia, assim, o que química tem a ver com tecnologia, né? A química está ligada em tudo, né? Se a gente for simplesmente olhar em torno de nós, né, tudo que nós usamos é feito de matéria, portanto é feito de átomos. Se tem átomos, esses átomos foram manipulados para que aquilo se transformasse no material que é o material que nós fazemos uso. O computador, dentro dele tem bateria, né? Essas baterias têm elementos químicos que guardam energia, que carregam energia, liberam energia para nós, né? Então, só dando como exemplo a bateria, hoje em dia nós não teríamos os dispositivos eletrônicos que nós temos se o avanço das baterias não tivesse ocorrido. Em última instância, se envolveu todo o processamento químico, extração de elementos químicos, identificação da composição adequada, que faz com que as baterias tenham essa característica que elas têm hoje em dia. Então, a química está em tudo. Então, à medida que a química também avança, outros avanços em outras áreas também acontecem, né? Mas ela está lá na base, né? Por isso que é chamada de ciências básicas e da natureza, né? Entendi. Então você está no lugar certo, Márcia. Porque esse podcast, com certeza, esse podcast é feito por 3 amigas engenheiras japas que gostam de falar sobre tecnologia, sempre puxando um pouco a brasa para o olhar feminino a respeito do assunto. Eu estou aqui com a minha amiga Tati Takimoto e com a Dani Su para a gente conversar com você. Márcia, conta um pouquinho, então, sobre a sua trajetória, como é que tudo começou, Conta o começo da história, conta tudo para a gente. Eu acho que tudo começa em casa, né? Com a família, né? Começa com a escola, né? Especialmente, acho que a área da química, por ser uma ciência básica, é o tipo de área que, se você tem professores de química que te encantam, geralmente é um caminho que você considera quando vai escolher a profissão. Como eu sou professora do curso de licenciatura em Química aqui na UDESC, a gente pergunta para os alunos como é que foi, né, a tua escolha pelo curso de Química. E na grande maioria das vezes, eles comentam, eu tive um ótimo professor de Química, eu tive uma ótima professora de Química e aprendi a gostar de Química, por isso que eu estou aqui. Então, para mim também foi essa experiência, né? Eu tive um professor fantástico de Química, que foi o Rainísio Radins. Ele foi lecionar na escola que eu estudava, que é uma escola pública, com um propósito. E o propósito dele foi despertar jovens, meninos e meninas, a entender que era possível ter uma vida universitária, entrar dentro de uma universidade, que isso na época, na região em que eu morava, não era algo comum, não era algo tão acessível, né? Mas ele, durante 3 anos, ficou dizendo para nós, vocês podem, eu consegui, vocês também podem. E aquilo entrou na nossa cabeça, né? E eu sentia que era o meu caminho, e eu consegui juntar mais 4 amigas que terminaram o ensino médio comigo, e coloquei energia nelas e falamos, vamos tentar, fizemos vestibular e passamos. Até semana passada estava em Jaraguá, porque eu sou de lá, e eu passei na frente do lugar que vendia o jornal, onde saía o nome dos aprovados no vestibular. Eu lembrei eu pegando o jornal, vendo meu nome e saí correndo feliz da vida, porque era realmente uma porta que estava se abrindo, né? Então, o Rainísio e a esposa dele, que também era minha professora de inglês, a Angelita, os dois tiveram um papel fundamental em fazer nós, né, jovens meninas, éramos todas moças, né, acreditar que poderíamos nos mudar para Florianópolis estudar. Obviamente, teve todo um desafio de convencer os pais a estarem de acordo com essa mudança, porque isso envolvia também o planejamento financeiro e também a confiança, né, que tudo iria caminhar bem, né. Claro que houveram também relatos, né, de familiares dizendo que não era um bom caminho para a filha, né, mas o meu pai e minha mãe, especialmente meu pai também, ele sempre teve como sonho ter os filhos estudando, né, ele teve como exemplo uma irmã mais velha que os filhos estudaram, isso então motivou ele também a incentivar a mim e o meu irmão a estudarem, e aí fui, né, não foi fácil, foi desafiador sair da cidade, morar sozinha, né, mas eu tive esse arcabouço com as minhas amigas, e assim fui também desenvolvendo novos amigos, né, e na universidade fui muito bem acolhida pelos professores e pelas professoras. Então, isso foi
dando confiança, e eu fui fazendo a graduação, vencendo os obstáculos, um depois do outro, caindo em outros, levantando, né? E assim a gente vai crescendo e se fortalecendo. Então, meio que começou assim, com um professor e uma professora despertando, né, um grupo de jovens. Eu acho que naquela época foi a primeira geração, assim, onde uma grande quantidade de estudantes saiu da escola e quis estudar naquela escola que nós estudávamos. Então, foi uma mudança grande a passagem desses professores para nós. A importância dos professores, Sensacional. né? Muito grande. Isso realmente, a gente escuta outros relatos assim de jovens falando sobre isso, né? Às vezes na física também isso acontece, né? Mas aí foram quatro amigas, as quatro entraram para química, é isso? Não. Uma foi fazer biblioteconomia, a outra foi fazer Ah, tá. enfermagem e a quarta fez engenharia química. Todas nós quatro formadas hoje em dia, né, atuamos, somos profissionais nas nossas áreas, todas estão bem sucedidas, né? E daí no meio do caminho agregamos mais uma, né, que é a Fabiola, que é uma grande amiga minha. Ela foi morar conosco para ajudar a atenuar o aluguel. Morávamos em 5 numa república, então imagina 5 mulheres juntas, né? Uhum. Então também teve esse desafio de aprender a conviver com muitas pessoas, uma moradia, mas deu tudo certo, sobrevivemos, estamos aí. Que ótimo. E aí, já me vem uma outra pergunta aqui, Márcia, que você falou de química e de engenharia química, né? Qual que é a diferença, assim, porque a gente trabalha também com jovens, né? A Dani Su trabalha muito com jovens, eu também trabalho com jovens, meninas, especialmente, né? E aí seria bom explicar aqui qual é a diferença de Sim. química para engenharia química, né? É uma pergunta, é uma dúvida muito comum para quem tem interesse na área da química, né? Porque a engenharia química é uma possível formação para quem gosta da química. E eu vou falar baseado assim, no que eu vi da minha colega que fez engenharia química, estudava e morávamos juntas, e também de uma grande amiga minha, que é a Daniela Becker. Ela é uma pesquisadora aqui da universidade, ela é engenheira química, então eu vou falar um pouco do que ela também viveu, né, nesse mundo da engenharia química. A química, o curso de graduação em química, ele está focado realmente na manipulação da matéria, quer dizer, pegar a matéria na forma como a natureza oferece e transformar essa matéria em outro tipo de material, ou também simplesmente entender como aquela matéria funciona, né? Que é a parte da ciência básica que a gente chama, né? Ou a gente pode migrar para a aplicação, quer dizer, desenvolver algo, né? A engenharia química, ela entra já na etapa onde isso vai ser transformado num processo industrial, né? Então, se você pensa em produzir um polímero, por exemplo, você tem que ter equipamentos, máquinas específicas que deem conta de fazer esse processamento em grandes quantidades, com temperaturas altas, pressões. Então, as máquinas, elas precisam ser projetadas e planejadas por engenheiros, né? Então, segundo a Daniela Becker, né, minha amiga, ela diz assim, olha, ela trabalha hoje em dia no departamento de engenharia mecânica, então ela enxerga que a engenharia química, para ela está mais próxima da engenharia mecânica pelo planejamento de equipamentos, né, projeto de equipamentos. Então a graduação ela foca bastante nesse lado da engenharia. Óbvio, tem uma bagagem química necessária para esses processos industriais que envolvem os equipamentos depois, né? Então são as informações que a gente recebe e também é o que a gente observa, né, lecionando e interagindo com pessoas da área das engenharias, né? Então, a carga de física, de matemática, de cálculo, ela é bem maior para os cursos de engenharia química do que para o curso de química, né? Sim. Márcia, e me diz uma coisa, como é que nesses cursos é balanceado assim, meninos e meninas, entendeu? Mulheres e homens. É equilibrado 50%? Como é que é? Dani, essa aí é uma boa pergunta. Eu até busquei mais informações a respeito da química, né? Foi feito um estudo por uma equipe da Universidade Federal do Paraná, da professora Orti, só que é um artigo com dados de 2018, né? Do cenário brasileiro de estudantes de cursos de química, né? Naquela época, em 2018, a quantidade de mulheres e homens nos cursos de química está bem equilibrado. As mulheres representam aí 52% até 53% do número de estudantes de graduação. Só que à medida, obviamente, quando você vai daí subindo o nível para pós-graduação e depois também professoras mulheres dentro das universidades, esse índice ele vai diminuindo, a quantidade de mulheres vai diminuindo. Quando nós chegamos agora de mulheres cientistas na área da química, quer dizer, aquelas que
são professoras universitárias e que atuam na pesquisa, atuam na pós-graduação, né? Esse número cai bastante. E quando a gente entra, então, fica aí na faixa dos 34%, isso em 2018, né? E quando a gente vai, então, para aquelas pesquisadoras que são as chamadas pesquisadoras bolsistas produtividade, que tem um destaque maior ainda no que elas produzem cientificamente, né? No nível mais alto de produção, nós só temos 12% de mulheres nessa categoria, né? E isso é preocupante, porque, na verdade, é nessa categoria mais alta de pesquisadores, que são as pesquisadoras altamente produtivas, é de lá que o governo, às vezes, convida os assessores, as pessoas que participam dos comitês, que fazem planejamento de políticas públicas, né? Só que esse comitê, ele tem uma representatividade feminina que ainda é baixa, né? Então, isso seguramente precisa aumentar, né? Ter mais mulheres. E o que você acha que acontece? Porque, quer dizer, o nosso caso das engenharias elétricas, por exemplo, eletrônica, é mais grave, né? A gente já não tem muitas meninas na base, e, portanto, então, consequentemente, tipo, some, entendeu? Então, eu pergunto para ti, no caso de vocês, é 50% na base. Em tese, era para ser 50% subindo tudo, né? Então, eu ia fazer essa mesma pergunta. Sim. O que essas autoras relatam, e eu particularmente acredito que isso faz sentido, né? A questão desses cargos, né, dentro das universidades, dos institutos de pesquisa, não terem ou não haviam, né, isso acho que está mudando agora aos poucos, né, um regramento que flexibiliza alguns critérios de avaliação das mulheres no período em que elas têm filhos, né. Hoje, por exemplo, o CNPq, quando vai avaliar uma pesquisadora, quando você submete um projeto de pesquisa, eles consideram os 5 últimos anos da sua produção científica para te ranquear e te colocar, né, dentro das notas ali de avaliação. Mas, se a mulher teve filhos, eles estendem esse período. Então, está havendo uma flexibilização, uma inclusão desse período que, de fato, a produtividade feminina cai quando a maternidade chega, né, porque elas que optam em ter filhos, para que tenha inclusão também desse grupo, né? Até é interessante que alguns congressos também já estão oferecendo espaço para amamentação, o companheiro, né, uma pessoa que acompanha a mãe no congresso, né, para poder ajudar a cuidar da criança, não paga como acompanhante, porque existe aquela figura de acompanhante no congresso, mas a pessoa também paga para poder participar do evento, né, para estar presente. Agora não há mais cobrança para essa figura. Então está tendo uma série de movimentos que eu percebo que estão dando esse espaço para as mulheres poderem ter filhos e não ficar nesse estresse, na verdade, que é compatibilizar a profissão com a maternidade, né? E eu mesma, quando eu penso, quando eu me tornei mãe, eu logo comecei a trabalhar numa empresa, eu tinha terminado o doutorado e fui trabalhar numa indústria. E eu me recordo que naquele momento da carreira, de construção, e você querendo progredir também na carreira, a questão de ter o filho era algo que eu tentava evitar que trouxesse qualquer problema dentro da empresa para minha posição, né? Faltar que a criança estava doente, que tinha que ficar em casa, né? Então eu criava todo um arcabouço para que eu não precisasse me ausentar do trabalho. Só que tem um custo emocional você ter que gerir o teu trabalho dessa forma, né? Por que uma mulher não pode se ausentar quando a criança está doente e precisa, né, do apoio, né, do cuidado materno, né? Então, hoje em dia, a gente já vê que está tendo um olhar um pouco mais tranquilo em alguns ambientes, né? Não todos, ainda tem bastante para acontecer de mudanças nisso tudo, né? É como se você pedisse desculpa, né? Desculpa, eu tive um filho e, né? Então não devia ser assim. Essa questão da carreira para a gente, né, é bem complicado, né? Várias mulheres assim, quer dizer, vamos dizer todas, né, que são mães, relatam esse tipo de dificuldade assim na carreira, né? Seja na academia você é a primeira assim que eu sei que traz esse tipo de problema assim da maternidade, né? Não imaginava assim que esse gap poderia estar acontecendo por causa desse período, né, da maternidade. Sim. É bem... E eu acho que não é só a maternidade em si, né, Márcia? Tipo assim, o parto em si.
Na verdade, é toda a sequência dentro do processo. Só que, na verdade, atualmente, eu acho que tanto CNPq, CAPES, assim, eles estão considerando só o parto da mulher. Entende? E não toda a sequência depois. Quer dizer, essa criança, se ficar doente, quem é que vai cuidar? Se essa criança acontecer alguma coisa, tipo assim, é igual aquele Dia das Mães, né? O Dia das Mães nas escolas, para nós, cá entre nós, é a coisa mais terrível que tem, né? Porque se você não estiver lá, quando o teu filho naquele horário, exatamente, tipo, o mundo pode acabar, mas você tem que estar lá. Então, é que uma vez eu vi uma mãe, ela chegou no nosso encontro lá, que ia ter do Dia das Mães, ela estava sangrando, que ela bateu o carro e largou o carro lá, largou o cartão dela na mão do cara, saiu correndo e foi para a apresentação do filho, entendeu? Porque o filho dela tinha que ver ela lá. E aí, depois disso, levaram ela para a enfermaria, tudo, entendeu? Porque ela tinha um pequeno corte aqui na cabeça. Então, eu digo assim, nossa, é uma pressão feminina, eu acho que é uma pressão da sociedade muito grande em cima da mulher, nessa questão do cuidado com o filho e todo esse processo, né? E eu acho que eles não estão vendo essa característica específica. Eles ficam preocupados só no parto, né? No parto da mulher, e não em toda a sequência, eu acredito. Até porque a mulher acaba estando muito mais envolvida em todo o processo do que os homens. Na empresa, quem mais pede para sair, porque tem que levar o filho ao médico, são as mulheres. E às vezes a gente acaba sendo mãe solo, né? Porque também acaba com a gente, né? Aqui temos exemplos aqui no Kauai Tech, né? Que nos separamos, nos divorciamos e aí as crianças ficam com a gente acaba muitas vezes exercendo o papel de mãe, de pai. E aí as festinhas na escola a gente ainda, né? Tem que, enfim, fazer o papel dos dois lados. Então realmente difícil, assim. Tem uma vez um livro que eu li que eu achei muito interessante, né, que coloca que a criação dos filhos, ela obviamente é uma atribuição, sim, do pai, da mãe, dos responsáveis, né? Mas em termos de sociedade, a sociedade ela precisa que as pessoas tenham filhos para que a sociedade se sustente, né? É necessário que novas pessoas se desenvolvam e que sejam bem desenvolvidas, né? Para que elas possam futuramente exercer os diversos papéis que a sociedade precisa que sejam exercidos, né? Então, essa função que pais e mães, né, exercem desenvolvendo pessoas, né, é um trabalho para a sociedade também. Não é somente algo que a gente faz por nós mesmos, né? Então, é para a sociedade. Então, isso tem que ser acolhido pela sociedade, tem que ser visto, esse trabalho tem que ser visto. É um trabalho que tem que ser visto e tem que ser reconhecido, né? É um investimento na sociedade, né, para criar cidadãos assim, né, mais presentes, mais justos, mais preparados, né? Preparados, humanos, justos, né, para ter uma sociedade mais justa. Ô, Márcia, mas assim, você fez a faculdade, depois você fez mestrado, você fez estágio fora, você fez doutorado, você trabalhou em empresa e depois foi para a universidade, né? Ou seja, você tomou várias decisões ao longo da sua carreira importantes, né? Foi. Mas eu acho que as coisas também elas foram acontecendo e eu fui sempre percebendo aquilo que de fato falava comigo, né? Eu sempre tive isso de procurar aquele silêncio dentro de mim nos momentos de decisões para saber qual era o melhor caminho a ser tomado, né? Obviamente, durante a graduação, como eu me envolvi muito com pesquisa, né, eu fui acolhida no laboratório e recebi bolsa, que era algo muito importante para mim também na época, uma questão realmente econômica necessária. Então, isso acabou me envolvendo bastante com pesquisa e eu tive excelentes orientadores, né? Foram todos orientadores homens, mas todos que me tratavam igualmente, eu não sentia nenhuma diferença, né, de tratamento em relação aos meus colegas que eram homens. E eu acho que isso cria dentro da menina, daquela moça, né, de que eu posso e não tenho diferença em relação aos meninos e posso fazer o que eu quero. Então, esse ambiente ele foi muito saudável, né, pelos orientadores que eu tive, tanto na graduação como no mestrado e doutorado. E quando eu fui para o exterior, eu fiquei na universidade, na Johannes Gutenberg Universität, na Alemanha. Lá também foi um professor que me recebeu,
E também fui tratada igualmente um laboratório cheio de mulheres e homens, todos trabalhando de forma absolutamente equilibrada. Eu não via prevalência, né, de gênero. E claro, a Alemanha ela já estava no outro momento também, mais adiantada que o Brasil naquela ocasião, né? Então foi uma experiência muito positiva. E depois, quando eu terminei, né, o doutorado, um empresário aqui de Joinville fez contato com o meu orientador, pedindo indicação de algum pesquisador para ser contratado pela empresa dele. E o meu orientador me indicou, né, pelo perfil profissional e do que eles buscavam de conhecimento. Meu conhecimento ele se encaixava na necessidade da empresa. E fui trabalhar numa indústria. Então foi uma experiência muito boa, porque eu sempre tive, durante toda a graduação e durante a pós-graduação, um desejo em fazer uma química onde eu pudesse ver a química sendo aplicada em produtos e aquilo tendo um valor comercial, né? E isso eu consegui vivenciar dentro da empresa. Então foi realmente uma realização de um sonho, né? Eu me lembro até hoje, quando o primeiro produto estava pronto, né, estava desenvolvido e ele ia ser lançado, a dona da empresa, a diretora comercial era uma mulher também, né? Ela me chamou e chamou o diretor industrial para perguntar e começar a planejar todas as contratações que deveriam ser feitas de novos funcionários para poder produzir esse produto e depois colocar ele no mercado. E naquela época surgiu lá um número, né? Acho que eram 8 funcionários de imediato que deveriam ser contratados. E eu lembro que eu saí daquela reunião e pensei assim, poxa vida, de cara, agora 8 pessoas vão ter uma oportunidade de trabalho em função de um produto que foi desenvolvido, né? Obviamente, isso depois, à medida que o produto entra no mercado, isso vai crescendo mais ainda. Então, foi algo, assim, muito especial para mim ter tido essa experiência, né, em trabalhar numa indústria. E depois eu tive a alegria, né, de fazer também uma segunda mudança profissional. Eu sempre tive gosto por ensinar, até mesmo dentro da empresa, eu acabei tendo funções de capacitação de equipes, e daí eu fui percebendo que eu tinha um gosto, né, por ensinar, e acabei, então, me inscrevendo no concurso público da universidade, fui aprovada e estou aqui já há 13 anos, agora vou fazer 14 anos como professora universitária, né? E é um prazer enorme ser professora. É um prazer enorme, porque eu falo que mais do que ensinar química, né, ainda mais quando eu trabalho com pesquisa, e os projetos de pesquisa envolvem você ter um vínculo mais próximo com os alunos, é um desenvolvimento que ele vai além da parte técnica, é uma contribuição realmente na formação mais ampla de um profissional, né? A gente aprende muito com cada um deles, né? Com cada uma das meninas ou dos meninos, né? Os homens e as mulheres que passam no laboratório. E ver eles depois voando e criando seus próprios caminhos é algo que dá muita satisfação, né? Meio que um sentimento misto de mãe, né? E de professora, né? Que a gente quer ver todos se desenvolvendo depois, né? Então, é mais ou menos assim que a coisa acontece agora, né? E, Márcia, você tocou num ponto assim, né, de mercado, indústria, de academia, né? A gente que está aqui no ecossistema de tecnologia e inovação, a gente percebe, às vezes, eu percebo às vezes, né, uma certa resistência, às vezes, dos empreendedores com a academia, ou academia com os empreendedores. Como que você está vendo isso, assim, hoje, né? Essa conexão de mercado, de academia, dos pesquisadores que viram empreendedores, ou dos empreendedores que vão para a academia para fazer seus mestrados, doutorados. Como que você está vendo isso hoje, né? Porque aqui do meu lado eu vejo uma certa resistência, assim, às vezes, né? Nem sempre. Dos empreendedores, por exemplo, assim, dos empreendedores que eu estou diretamente acompanhando, porque eu trabalho também com startups na área da tecnologia, né? De 10, 2 estão vinculados à academia, outros não, né? E já vi muitos, assim, às vezes, né, falando que a academia, às vezes, não tem essa pegada do empreendedorismo, ao mesmo tempo que na academia nasce muita tecnologia, então parece que fica uma coisa meio, né, contraditória, assim. Existe uma distância, Tati, entre o que é desenvolvido de conhecimento dentro da universidade e aquilo que, até aquilo chegar, ter potencial de chegar no mercado, falta um pedacinho lá no meio, né? Está faltando uma figura importante que é o empreendedor, né? A gente teve algumas experiências, né, com a própria UDESC, que ela está lançando alguns editais para fomentar a parceria empresa-universidade. Então, eu vejo que esse espaço que está em aberto, né, essa ponte que está faltando conectar os dois lados aí desse rio, né, ele tem que ser feito pelo poder público, pelo menos até vencer
essas barreiras que ainda existem, essa distância que ainda existe, né? Eu peguei, na época que eu trabalhava na empresa, um período em que a FINEP, né, que é uma grande financiadora de projetos aqui no Brasil, é ligada ao governo, né, acho que é o Ministério da Economia, se não me engano, ela começou a exercer um papel onde ela lançava editais de fomento à pesquisa para a empresa, mas os projetos deveriam ser vinculados a universidades e deveria ter contratação de pesquisadores, mestres e doutores. E a empresa, então, começou a contratar o recurso financeiro que eles recebiam da FINEP, contribuía nesse pagamento desses salários, e eles começaram a contratar, então, mestres, doutores, e, de fato, a empresa, ela experimentava o benefício de ter esses pesquisadores lá dentro, novos produtos eram desenvolvidos, e o empresário, então, se dava conta de que, de fato, era bom para ele ter uma equipe de P&D, né? E eu participei de vários seminários que a própria FINEP organizou, e num deles a VEG estava presente como um case de sucesso, a VEG aqui de Jaraguá do Sul, né? E eu achei muito curioso que o diretor de P&D deles mostrou um gráfico, né, de crescimento, desempenho da empresa, e em determinado momento teve uma guinada enorme no crescimento da empresa. E, obviamente, a pergunta era o que aconteceu naquele momento. Aí ele falou que o que aconteceu naquele momento foi a entrada da FINEP dentro da empresa. A empresa começou a contratar pesquisadores, produtos de maior valor agregado foram desenvolvidos e a empresa começou a crescer. Né? Então, a VEG se tornou uma grande cliente da FINEP depois disso. A empresa que eu trabalhei se tornou uma grande cliente da FINEP também. Mas depois disso, dessa época, isso foi lá para 2008, mudou um pouco a dinâmica da FINEP e esses editais ficaram durante um tempo sem ocorrer. Agora está voltando novamente um incentivo por parte do governo nesse tipo de edital, né? E eu que estava na época dentro de uma empresa, eu vi isso acontecer, né? E realmente vários pesquisadores que eram contratados via esses editais da FINEP, quando o edital terminava, a empresa ia lá e mantinha esses funcionários, porque de fato trazia resultado, né? Então eu penso que é necessário ter essa contribuição do poder público para fazer essa aproximação. Né? Sozinho, espontaneamente, é difícil acontecer, porque realmente o time da universidade, o objetivo da universidade é focado no desenvolvimento de recursos humanos altamente qualificados, e isso tem um percurso para acontecer. Sim, né? Tem um tempo para isso acontecer. E os projetos de pesquisa, eles são importantes, mas eles também são um cenário no qual esse processo de desenvolvimento do recurso humano vai acontecendo ao mesmo tempo. Então, ele não tem só como objetivo gerar o conhecimento final, mas também desenvolver uma pessoa, né? Só que a empresa, ela está num outro momento, ela está no momento de ter o resultado. E nisso dá um problema cronológico, vamos dizer assim, né? O time que a universidade tem, às vezes, não é o time que a empresa precisa, né? Né, Márcia? Porque eu acho que a universidade tem como foco, digamos assim, o grande foco da universidade é a formação das pessoas, né? De a gente fazer as pessoas crescerem lá dentro, de você dar instrumentos para eles. E a empresa não necessariamente tem, quer dizer, ela não tem esse foco, né? O foco dela é outro, né? Realmente fazer o produto e fazer a parte das vendas acontecerem. Então, eu acho que, às vezes, esse ponto é que a gente acaba se esbarrando, né? Empresa e universidade. Eu acho que esse timing realmente é o grande problema que a gente tem, que tem que ser resolvido de alguma forma, né? Sim, sim. Descompasso, né? Essa conexão, às vezes, né? Só comentando aqui rapidinho, Dani, essa conexão, às vezes, que eu queria dizer assim, que a gente pode promover mais conexões, do tipo, nós que vemos, né, as pessoas que estão nas academias, que podem contribuir com as pessoas que estão na empresa, de repente fomentar mais eventos, mais oportunidades para que essas pessoas se misturem, né, porque de repente eu vejo muito assim, quando não tem tanto a ver com tecnologia, sabe? Mas porque imagino que vocês ali a Dani e Suzuki aqui também, né? Quando entra na parte tecnológica, que vão desenvolver a ciência ali dentro, né? Algumas até disruptivas, né? Algumas inovações lá dentro disruptivas, assim. Muitas vezes não enxerga o mercado em si, né? E aí, os empreendedores, de repente, podem auxiliar nisso, ao mesmo tempo que os empreendedores podem mostrar também uma outra agilidade e uma outra
formação no sentido de gestão, né? Não é formação da pessoa em si, mas a gestão do projeto, a gestão da inovação, a gestão como um todo, e de repente até auxiliar que esses cientistas virem empreendedores também, né? Mostrar o outro lado. Então, às vezes eu acho assim que a gente, nós que estamos neste meio, talvez até de terceiro setor, né, também, que onde o governo não chega, né, talvez a gente possa fazer alguma coisa também, assim, no sentido de movimentar esse ecossistema aí de tecnologia e inovação, né? Sim, com certeza. E movimenta muito, sabe, Tati? Eu tive uma situação muito interessante de uma aluna minha. Ela assistiu uma palestra de uma empreendedora aqui de Joinville, Márcia Duarte, o nome dela. Ela abriu uma startup, está indo muito bem. E ela foi convidada para uma palestra, e ela altamente motivada e acreditando no seu negócio. E naquele dia, a sala estava lotada de alunos, né? Terminou a palestra dela, essa minha aluna falou: professora, eu quero ser igual a Márcia Duarte, né? Então, claro, o papel da Márcia naquele momento foi startar aquela sementinha dentro da FIF, né? Mas daí, depois disso, elas se encontraram, elas dialogaram, ela explicou quais foram os caminhos, né, que podem ser tomados, o que temos de oportunidade. Então, é um papel no meio de campo, vamos dizer assim, né, que contribui muito aí para despertar jovens, né, para seguir esses caminhos, né. Então, eu acho É uma ponte, né? É uma ponte que vai permitir que eles passem. Márcia, assim, conta pra gente rapidinho, o que está acontecendo no mundo das pesquisas em química de mais novo, o que vocês estão pesquisando, né? O que está rolando de inovação? Meu Deus, é tanta coisa, Dani. É muita coisa, né? Eu vou falar um pouco, obviamente, do meu mundo, que é um mundo que eu tenho um universo de observação, né, mais próximo, né, e a gente vê o que está acontecendo, né. Olha, nós temos, assim, eu trabalho numa área que a gente chama química de materiais, né, então, a química mais próxima da aplicação, né. Desde materiais usados para conseguir tirar água de regiões de baixa umidade relativa do ar, né. Esses tempos eu vi um trabalho que eu achei fantástico, um material que foi desenvolvido que consegue tirar água da atmosfera de regiões muito secas, como, por exemplo, o Saara, que a umidade relativa do ar é baixíssima e mesmo assim é possível tirar água para ter água potável, né? Então, você olha esse tipo de tecnologia e pensa, poxa vida, quanta coisa boa a humanidade pode fazer para trazer qualidade de vida para as pessoas, né? Dispositivos médicos, né? Se formos pensar aí nos enxertos, implantes dentro do corpo humano, né? Todo o desenvolvimento da química de materiais que está acontecendo por trás disso, quantas próteses hoje em dia são possíveis em função do desenvolvimento de novos materiais, né? Materiais que conseguem induzir crescimento de novos tecidos, né? Indutores de crescimento de novos tecidos para substituição. Então, isso tudo faz a gente acreditar mais na ciência, de que tem muita coisa legal aí para acontecer, para trazer novidades, né? E realmente qualidade de vida para as pessoas, que essa é a missão também da ciência, né? Não só para as pessoas, mas agora também uma ciência que se preocupa em não deixar marcas no meio ambiente, né? Minimizar essas marcas que a ação humana tem, né, na natureza. Então, existem muitas ações nesse sentido, né? A questão do microplástico, como reduzir, né? Até essa semana a gente teve uma palestra muito interessante sobre os poluentes que estão no meio ambiente, tanto no ar, na água, né? A gente percebe que, às vezes, o que limita nós sabermos mais sobre a poluição são métodos de análise capazes de mostrar para nós a presença de certos contaminantes. Então, a gente acreditar que não existe contaminante é porque talvez o método de análise ainda não foi desenvolvido. Então, foi essa abordagem que essa professora trouxe para nós, né? Então, infelizmente, a gente está realmente num ambiente bastante contaminado nos dias de hoje, né? É difícil encontrar um rio, por exemplo, que não tem uma contaminação. E isso é químico, né? É químico. Então, é necessário buscar soluções. Temos que buscar soluções para esse impacto ambiental que existe hoje em dia pelas tecnologias que nós fazemos uso. E não, tem algumas delas que a gente não consegue mais se desfazer. Não conseguimos viver mais sem plásticos. Ele está aí, né? Mas como mitigar o impacto desses resíduos todos que nós deixamos aqui, dessas marcas químicas que nós deixamos enquanto civilização, né?
Eu creio que esse é o caminho, esse é o futuro, esse é um passo importante que tem que ser dado para o equilíbrio, né, do planeta, né? Legal. Eu tô curiosa, assim, para saber mais, assim, até onde a química chega, né? Porque tá em tudo, né, Márcia? Tá em A tudo. Márcia Como a falou uma física também, vez, né? eu lembro que a Márcia falou uma vez dos medicamentos, né, nanotecnologia, que conseguia chegar Sim, exatamente na célula que precisava, né? Sim, tem muito medicamento que ele é carregado dentro do corpo, né? Tem alguns que são carregados por luz, né? Luzes que são posicionadas em regiões específicas do corpo, e naquela região o medicamento ele passa a atuar, né? Ímãs também que levam alguns medicamentos para regiões específicas, principalmente para o tratamento do câncer, né? Para que não haja uma dose tão elevada no corpo, né? Então se consegue reduzir as doses levando o medicamento em regiões mais específicas, né? Então E isso aí faz já é com uma que o tratamento seja mais aceitável, né? exatamente, e essa é uma química, né? Por isso que eu falo que a química ela é a ciência básica, mas se nós formos ver os profissionais que estudam tudo isso, são químicos, são farmacêuticos, são biólogos, né? Então, são equipes multidisciplinares. Quando a gente vai olhar hoje em dia, por exemplo, um laboratório que desenvolve essas tecnologias de liberação controlada de fármacos, que é o nome dado para isso, né? São equipes multidisciplinares. Você tem desde o químico, que sintetiza moléculas, sintetiza o carreador, né, que é a nanopartícula que vai levar o fármaco, o físico, que está pensando na parte de luz ou magnetismo que vai ser necessária, toda uma equipe de biólogos que tem que avaliar a parte citotóxica disso, os farmacêuticos, depois vai entrando na parte médica propriamente dita, né? Então é uma cascata de profissionais envolvidos no processo de desenvolvimento desse tipo de tecnologia, né? É grande, é algo muito grande, né? E a gente tem que Que trabalhar dessa forma, né? isso. Então, vamos para a pergunta final, porque Ah, não. a gente já chegou no Tá Tá nosso tão muito bom. tempo, né? bom. A gente chegou no nosso tempo e, Ai. Márcia, o que que você diria para Márcia de 15 anos, né? Conta pra gente, assim. Eu fiquei esses dias refletindo, né, sobre essa Márcia que tinha 15 anos, né, quando começou a sonhar em sair de Jaraguá do Sul, né, sentia que o caminho dela estava fora de lá, e que bom que essa Márcia acreditou nisso e seguiu adiante, né. Então eu diria para essa mesma Márcia, né, para ela ser confiante nas suas capacidades. E algo também que eu diria é que amigos são muito preciosos, nós precisamos dessa rede de apoio para poder sobreviver nos momentos difíceis e também para poder brindar os bons momentos da vida, né? E todos, né, estamos num processo de modificação constante, e as amizades, elas também vão caminhando juntos nesse processo, e que para a gente manter as relações saudáveis, nós precisamos, então, nos empenhar para cultivar essas relações, né? Então, eu diria para essa Márcia, cuidar bem dos amigos que ela amava naquela época, né, e que posso amar hoje em dia ainda, né? E aí vem alguns bons amigos, um deles é a Dani, né? Não da Márcia de 15 anos, já era uma Márcia um pouquinho mais velha, talvez de 18 anos, né, Dani? E que estamos aí até hoje, né? Sim, aquela menina de trança na faculdade, bem tímida, Bem né? tímida, Então, né? agora está Calçadista. fazendo isso, está apresentando o trabalho agora. Foi para onde? Para onde você apresentou o trabalho agora? Ano passado eu fui para a Suíça apresentar um trabalho. E no ano anterior eu fui, aliás, ano passado para a Itália, e no ano anterior eu fui para a Suíça. Que legal. Então, Maior orgulho, Márcia. legal, obrigada. Eu que agradeço Ai, aí que... a oportunidade, viu? Foi fantástico conversar com vocês. Eu sei que vocês são mulheres maravilhosas e é muito bom saber que vocês estão engajadas em falar sobre mulheres em STEAM, né? Mulheres nas engenharias, nas ciências. E nós temos que cada vez falar mais sobre isso para se tornar normal. Em algum momento não precisaríamos mais ter temas específicos, né? Mas por enquanto ainda precisamos, né? Então, obrigada. Precisamos. A gente que agradece, um prazer enorme te reencontrar, né? Porque a Dani foi lá a partir dos 18 anos, mas a gente se conhece há 20 É, anos. talvez
A gente uns se 21 desencontrou, anos, depois por aí, contando a idade. O Felipe deve dar uns 21 anos, mais ou menos. Ai, foi um gente. prazer enorme. Ai, lá vem a Dani. Fica contando números, entendeu? Fala muito Não, mas é que é tempo, né? bom. Gente, muito obrigada, então. Um beijo para vocês e foi muito bom estar com você, Márcia. Muito obrigada, muito orgulho e muito feliz por você ter participado do nosso podcast. Beijo, Muito beijo. A nossa casa está aberta para quando você quiser voltar. Obrigada, valeu. Tchau. Tchau, tchau.